Olha, eu não sei nem descrever pra vocês como eu fiquei no final desse episódio. Foi um mix de felicidade, com empolgação, com... que vocês não estão entendendo. Gente, que fim de episódio sensacional, meu Deus! Mas peraí, antes de falar da melhor parte do episódio, vamos falar sobre outras coisas que aconteceram primeiro. O episódio começa com a Harmony dormindo dentro do carro dela depois de ter ido embora da casa que ela morava às pressas no episódio passado. Ali não mostra muito dela e já pula pro Mark se arrumando para ir pro trabalho. Ele chega no trabalho cronometrando absolutamente tudo. O tempo que ele demora para ser liberado para entrar, o tempo que ele demora para entrar no elevador, e mais pra frente do episódio a gente descobre o porquê que ele tá fazendo isso. A série mostra pra gente que ele tá tentando arrumar um jeito de entregar um recado pro Ine dele, perguntando quem é que tá vivo. Mas já eu entro nesse assunto. Lá dentro da empresa, o Mark e Ine separa o pessoal e entrega pra eles panfletos da Miss Casey, que é a esposa dele, né? Escrito que ela tá desaparecida pra ver se alguém viu ela. O Dylan não sai pra procurar e a gente sabe o porquê. Mas a galera que tá lá dentro não sabe que ele tem um acordo com o Miltic pra ficar ali no sapatinho pra ele poder ver a esposa dele. Nesse episódio, inclusive, ele já recebe a visita da esposa por causa do bom comportamento dele. Enquanto ele tá lá, o Irving tá naquele setor em que o Buzz trabalhava, conversando com a Felícia, e o Mark e a Halle vão até o setor das cabras pra ver se eles conseguem falar com alguém. E lá eles encontram um lugar muito louco, simplesmente um lugar enorme, com grama e cheio de cabras. Lá eles encontram uma mulher pirada que quando vê ele já pergunta: vocês estão aqui pra me matar? Gente, que loucura! Eles tentam conversar com a mulher, mas ela não quer papo com ninguém e chamam um grupo de gente pra ir pra cima deles, mas eles conseguem convencer ela a abrir o bico depois. Ela fala que a Miss Casey ia sim lá algumas vezes, mas que até onde eles sabem, ela foi aposentada. Mas que se eles suspeitam que alguma outra coisa aconteceu com ela, que eles não iriam impedi-los de investigar. E aí acontece aquele negócio, né, de antes deles irem embora, essa mulher pede pra eles pra ver a barriga deles. Que loucura. Nem eles e nem a gente aqui fora entende o motivo disso, mas eles mostram, vão embora e é isso aí. Depois disso, o episódio mostra a irmã do Mark em casa, dando de cara com a Natalie da Lumen, conversando com o marido dela. E a Natalie diz que ela tá ali porque eles querem contratar o marido dela para fazer uma versão do livro dele específica para Ines. Mas se você me perguntar, eu diria que eles só estão fazendo isso porque eles querem ficar ali bem próximos do Mark e da família dele por causa do tal projeto Cold Harbor. Mas eu já falo sobre isso. Aí em seguida a gente vê ela chegando na casa do Mark para ajudar ele com aquele projetinho dele de mandar uma mensagem pro Ine perguntando quem é que tá vivo. E o plano dele é quase que queimar a retina dele enviando uma mensagem através de uma luz bem forte que ele vai colocar no olho dele. Tão forte que ainda esteja presente ali no olho dele quando ele passar do elevador. Mark vai pra rua testar esse plano dele no carro e quem aparece nessa hora é simplesmente a médica que apareceu na temporada passada, mesma que tirou o chip da cabeça do Peter. Ela vê o que ele tá fazendo e já fala pra ele que não vai dar certo. E ela já manda o papo ali na lata sobre a esposa dele. E é aí que o Mark fica com aquela cara de caralho, minha esposa tá viva mesmo. E ele inclusive fica revoltado, né, perguntando por que ela não falou aquilo antes pra ele. Aí ela relembra ele que no momento em que eles estavam lá juntos fazendo as coisas, eles foram interrompidos. E aí ela fala pra ele que a única maneira de tirar informações da Lumen é fazendo a reintegração dele. E ele aceita logo de cara, porque, né, ele acabou de descobrir que a esposa dele realmente está viva dentro da empresa. Então, óbvio que ele vai fazer de tudo para poder chegar até ela. Então, eles vão para casa dele para fazer o procedimento que ela falou, que envolve as ondas de frequências cerebrais dele. O plano dela é unir essas ondas e basicamente fazer a mente dele ser uma só de novo. E quando ela começa o procedimento, ele já começa a ter memórias de lá de dentro da Lumen e é assim que termina o episódio. Gente, quando apareceu a memória do Mark em cima da mesa ali na Lumen, né, que é o jeito que todo mundo começa o trabalho depois de fazer o procedimento de ruptura, eu quase tive um treco. Aparentemente o procedimento que ela fez nele foi bem sucedido, né, ao que tudo indica pelo menos, mas com certeza isso vai ter sequelas nele. Não que necessariamente ele vá ficar igual ao Piri ou ter o mesmo fim dele, até porque ela disse que agora ela tá com mais conhecimento sobre aquilo que ela tá fazendo, né, sobre essa reintegração, mas com certeza alguma sequela isso vai ter. Até porque a Lumen não é besta nem nada. Eles criaram um procedimento de modo que a pessoa não conseguisse reverter. Então é realmente muito complicado dela
já ter arrumado uma maneira de reverter, até porque ela que estava envolvida no processo de fazer também, né, o procedimento de ruptura, mas reverter sem sequela nenhuma, muito complicado. E agora eu tô morrendo de medo de quê? De no próximo episódio ele chegar na Lumen contando pra todo mundo o que aconteceu. Imagina se ele conta pra Halle e a Halle não é a Halle, se ela realmente foi a Helena, aquela teoria que eu falei com vocês no vídeo do episódio passado. Aí vai ferrar com tudo, porque a Lumen vai hard atrás dessa mulher. A Lumen não vai mais deixar ele entrar na empresa, né, sabendo disso, sabendo que ele fez a tal da reintegração, e ele não vai conseguir ir atrás da mulher dele nunca. E mesmo que ele não conte especificamente pra ela, se ele contar, por exemplo, pro Dylan, o Dylan tá assim com o Miltic, né, tá no sapatinho, porque ele tem agora esse negócio de poder ver a esposa dele se ele se comportar bem. Então ele não vai querer fazer nada que comprometa esse acordo que ele fez com o Miltic. Mas assim, o que me conforta é saber que a própria médica, que eu não me lembro o nome dela, é um nome difícil, ela mesma vai dizer pro Mark: não conte pra ninguém lá dentro que você fez a reintegração. Até porque ela deve saber que lá dentro tem câmera. Eles dizem agora que não tem, mas a gente sabe que com certeza tem. Ela mesma então vai aconselhar ele a não contar pra ninguém. Mas isso vai ser difícil, hein? Ai, meu Deus! Como é que o Mark vai conseguir disfarçar? Mas na verdade, a coisa que eu mais fico pensando é que o cérebro dele tinha sido dividido em dois e agora ele vai ser um só de novo. Sendo que os dois, o Winnie e o Auri, tinham personalidades um pouco diferentes. Não que eles fossem completamente diferentes como a Halle e a Helena, mas eles eram um pouquinho diferentes. Aí eu fico pensando como é que o Mark vai ficar agora reintegrado, né? Se ele realmente tem, novamente, uma mente só, como é que vai ficar a personalidade dele agora? Nossa, eu tô muito curiosa em relação a isso. Enfim, esse foi o momento mais foda da temporada até o momento. Eu sei que só foram 3 episódios, mas esse já foi o mais foda. Mas vamos falar sobre outros acontecimentos também, senão eu vou ficar falando só disso, porque isso foi foda demais. A Harmony aparece na porta da Lumen e a Helena vai até o estacionamento pra falar com ela. Lá a Harmony fala que se eles quiserem ela de volta, eles vão ter que fazer o que ela quer, que é voltar pro posto dela de chefe lá no MDR, porque o Mark está super perto de completar o Cold Harbor e ela quer terminar o que ela começou. Ou seja, a Harmony, ela tem uma ligação muito maior com o Mark do que a gente já imaginou até o momento. Então esse negócio dela ser vizinha dele, de querer ficar próxima da família dele, né, ficar ali no círculo dele fora da empresa, não era apenas para vigiar ele, mas também porque aparentemente, né, o que ela deu a entender, o que ele tá fazendo dentro da Lumen parece ser um projeto dela, um projeto iniciado por ela, né? Parece até que foi ela que levou o Mark até a Lumen, porque o jeito que ela fala, né, eu quero terminar o que eu comecei. O Cold Harbor é um projeto dela, foi ela que levou o Mark pra lá. E o que é esse Cold Harbor? A gente sabe que é algo ligado à esposa dele por causa do que apareceu ali no computador dele lá no final do primeiro episódio dessa segunda temporada. Eu vou colocar um print aqui na tela pra vocês, caso vocês não tenham reparado. Então o trabalho que o Mark tá fazendo ali dentro da Lumen aparentemente é ligado à esposa dele, o que dá ainda mais suporte àquela minha teoria do clone que eu falei com vocês no vídeo passado. Se a Lumen realmente conseguiu produzir um clone da esposa dele, esse trabalho que ele faz ali com os números pode estar diretamente ligado a características pessoais dela. E ele faz isso sem nem ao menos saber que ele está fazendo. Então, esse provavelmente foi o motivo pelo qual ele precisou passar pelo procedimento de ruptura para trabalhar naquele lugar em específico, naquele setor, né, no MDR. Claro que a gente ainda não tem certeza sobre essa questão do Cold Harbor, mas ao que tudo indica é ligado à esposa dele mesmo. E isso, inclusive, me faz ficar pensando se o Mark já não era um alvo da Lumen antes mesmo da esposa dele morrer. E aí eu já fico pensando a teoria da conspiração aqui, se não foi a Lumen o responsável por causar o acidente dela. Gente, olha que loucura. Que eles podem ter causado o acidente dela para conseguir dar início a esse projeto. Claro que eles poderiam ter feito isso com qualquer pessoa também. Escolheram ele, não sei como, partindo do princípio de que eles fizeram isso. Mas, enfim, eu tô viajando já nas teorias, mas a forma que a Harmony falou nessa conversa dela com a Helena me deixou, assim, viajando em várias teorias
eu já tô aqui pensando que foi a Lumon que matou a esposa dele. Não duvido de nada. Mas enfim, voltando a essa cena da conversa das duas. A Helena não aceita essas exigências da Harmony. Ela liga pra Natalie e pede pra ela ver se o pessoal do conselho tá disponível pra falar com elas naquela hora ali mesmo. Então ela chama a Harmony pra entrar pra falar com eles, mas a Harmony não entra. Ela vira as costas e vai embora. Eu acho que ela desconfiou de alguma coisa, porque ela, quando tava andando, né, em direção à porta da Lumon, ela olhou pro cara que tava do lado da Helena, né, que eu acho que era a segurança dele, sei lá, e ela ficou com uma cara meio de assustada, e foi nesse momento que ela foi embora, e ela foi embora, assim, super rápido. Eu acho que ela imaginou que fossem fazer alguma coisa com ela, sei lá, matar ela, porque ela tava lá falando, o Cold Harbor é um projeto que eu iniciei, não sei o que, vocês precisam de mim, isso é uma das coisas que ela fala pra Helena, e a Helena fala, não, a gente não precisa de você, sua otária, quase que ela falou isso. E aí chama ela pra entrar, ela deve ter associado, não, uma hora dessa da noite, o conselho vai falar comigo, vai é nada, essa mulher tá me enganando, eu vou me embora daqui porque vai dar merda. E eu acho que a Harmony pensou que eles iam matar ela, que eles iam fazer alguma coisa com ela. E outra coisa de interessante que aconteceu no episódio foi quando o Irving tava lá conversando com a Felícia. Ele mostra pra ela o caderninho dele, onde ele desenhou o rosto do Burt várias vezes. E quando ela vai passando as folhas desse caderninho, ele encontra um outro desenho, o desenho de um corredor. Quando ela vê esse desenho, ela imediatamente pergunta pra ele, como é que você sabe sobre o corredor de exportações? Ela conta pra ele que eles enviavam várias coisas por lá, que eles mesmos iam lá antes pra fazer isso, mas que agora tem uma pessoa que vai buscar as coisas com eles e faz isso. Aí ele pergunta pra ela se ela se lembra onde era esse corredor e ela só olha pra cara dele. Eu acredito que no próximo episódio vai mostrar ou ela levando o Irving até lá, ou no mínimo ela dizendo pra ele, dando as coordenadas, né, de como é que ele pode chegar lá, porque isso aí é importante. A gente não sabe o que é esse corredor, onde é que ele leva, mas isso é importante. A pessoa, se esse corredor leva até aquele lugar do mapa que o Piri fez, né, e dizia que possivelmente moravam pessoas lá, ai meu Deus, aí a Miss Casey deve estar lá. Enfim, não sabemos o que é esse corredor exatamente, mas uma coisa deu pra gente sacar dessa cena. Ela disse que antes eles iam levar os produtos até lá, mas que agora tem uma pessoa que faz isso. Por que aconteceu essa mudança? Eu acho que essa mudança deve ter acontecido a partir do momento em que o pessoal do MDR começou a fazer amizade com eles ali do setor do Burt. Porque eles eram super quietinhos e super na deles, não faziam amizade com ninguém, não saíam do setor deles. A partir do momento em que o pessoal do MDR foi lá botar um monte de ideia na cabeça deles, né, fazer essa amizade, falar pra eles que eles tinham que procurar saber o que eles estavam fazendo e tal, eu acho que foi a partir daí que o pessoal lá de cima, né, da Lumon, começou a entender que se eles começarem a fazer essas perguntas, eles vão querer investigar o que a gente está fazendo aqui, eles vão querer saber o que eles estão produzindo, o que eles estão botando nesse elevador. Eles eram muito ingênuos antes, né, antes de fazer amizade com o pessoal do MDR, eles não questionavam nada. Era ok pra Lumon deixar eles levarem as coisas até lá. A partir do momento que eles começaram a questionar, é perigoso pra eles. Então eu acho que foi a partir daí que eles passaram a mandar uma pessoa para buscar as coisas. Essa é a minha opinião sobre isso, mas vamos ver como é que se desenrola aí essa história do corredor no próximo episódio. E por último, vamos falar daquela doideira, daquele presente do pessoal do conselho da empresa pro Miltic. Eles simplesmente deram para ele uns quadros que mudam a aparência do fundador da empresa, né, e das outras pessoas envolvidas na fundação da empresa, supostamente para fazer com que o Miltic consiga se enxergar ali no Kier. O que vocês acharam disso? Eu não tenho nenhum lugar de fala para falar sobre pautas racistas, mas eu achei o presente um tanto quanto racista, assim, principalmente pela forma como o Miltic recebe esse presente, né? Pela forma como ele fica quando ele vê aquilo. A cara que ele fez quando ele viu aquilo não foi das melhores, e quando ela foi embora, o que ele fez com aquilo foi simplesmente colocar tudo dentro de uma caixa e colocar num lugar fora do campo de visão dele. E, pelo amor de Deus, por que ele precisaria que a aparência do fundador da empresa, dos fundadores da empresa, fosse modificada ali para que ele conseguisse se enxergar na empresa? Só porque o fundador é branco, os fundadores são brancos e ele é negro, ele foi promovido pelo trabalho dele, né, por mérito dele. Por que ele não conseguiria se enxergar ali? Gente, não faz sentido essa cena. Quando eu vi essa cena, eu fiquei... Cara, não faz sentido nenhum isso. Detalhe que eles ainda mandam a Natalie dizer pra ele que quando ela foi promovida, ela recebeu uma caixa igual. Eu não sei o que vocês acharam disso, mas pelo jeito que os dois ficaram se olhando ali, depois que o pessoal do conselho encerrou a ligação,
me deu a impressão de que o Miltic estava deixando evidente para ela que ele achava aquele presente uma palhaçada e também parecia que ela estava olhando para ele de uma forma que dizia: eu concordo com você, mas eu nunca vou poder admitir isso, porque a Natalie, como é que eu posso falar isso? Eu não posso usar essa frase exatamente. Vamos usar o termo puxa-saco? Não era esse termo que eu queria usar, mas ele é puxa-saco da galera do conselho, da empresa, né? Garantindo o lugarzinho dela. Me pareceu muito que os dois tinham o mesmo pensamento em relação àquele presente, mas que nenhum dos dois podia falar nada. A Natalie, ela já é treinada para ficar sorrindo, para ficar daquele jeito o tempo todo, que eu acho que ela deve ter mais tempo de empresa do que o Miltic, então ela já consegue ficar daquele jeitinho assim e não expressar sentimentos, principalmente se esses sentimentos forem algo ruim da empresa, mas ele não, ele ainda não tem esse feeling todo, ele ainda não consegue, ou é da personalidade também, né? Ele não consegue deixar o rosto dele do jeito que tem que ficar para não demonstrar sentimentos. Ele demonstra assim, ele não fala o que ele gostaria de falar, mas o rosto dele mostra tudo. Já ela não. Mas ainda assim, mesmo com ela conseguindo manter o rosto daquele jeito, ainda assim teve um momento ali que deu para perceber que ela concordava com ele do que era aquele presente. Se vocês tiverem alguma interpretação diferente do que foi essa cena, do que foi esse presente que eles receberam, me conte aqui embaixo nos comentários. Mas pra mim, essa foi a impressão que me deixou, que foi um presente de muito mau gosto. Conte aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso e a opinião de vocês em relação a todas essas outras coisas do episódio que eu mencionei aqui no vídeo também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque por aqui toda sexta-feira tem análise do episódio da semana de Ruptura, que tá bom demais, gente. Tá maravilhoso! Não esquece de se inscrever então, tá bom? Beijinhos e até a próxima.